Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus nos convida a justamente acolher o chamado que o Senhor nos faz a segui-lo. Seguir a Cristo não é só para aqueles que abraçam uma vocação específica, como a vocação religiosa, o sacerdócio ou a vida consagrada. Mas seguir a Cristo é o caminho do discipulado, é ter um mestre, ter aquele que nos orienta, nos guia. É uma continuação, o tema de hoje, das leituras, uma semana passada. O Evangelho que lemos de Lucas tem um percurso que vai formando a vida dos discípulos, que vai tornando os discípulos mais próximos de Jesus, e assim Jesus vai transmitindo a sua vontade, que é a vontade do Pai para cada um deles. Notemos que semana passada Jesus perguntava a eles quem ele era. Quando Pedro responde, o Cristo de Deus, depois chama os discípulos a verem que Jesus vai seguir a paixão, e depois aponta também o caminho da cruz de cada dia, o seguimento. Não dá para professar uma fé que nós não seguimos a Jesus, que nós não seguimos os passos do Senhor. A fé que não leva ao seguimento de Jesus, a olhar para Jesus, o que Jesus fez, eu sou chamado também a fazer. O que Jesus realizou, eu também, com a graça de Deus, sou chamado a fazer, segundo o que Deus concede a cada um de nós. Para que isso aconteça, é necessário sempre o nosso caminho, um caminho de escutar o que Jesus está falando a nós, o que Jesus está fazendo já em nós, o que Ele faz em nossa vida. Há uns apelos de Deus em nossa vida, há sempre algum apelo que Jesus está fazendo a nós. Para isso, olhemos para Ele e olhemos para o que Deus também, na pessoa de Jesus, vai manifestando em nós. Atos, hoje na primeira leitura daqui do livro dos Reis, fala da vocação de Eliseu. Exatamente essa leitura de hoje é uma resposta da oração de Elias. Elias está conturbado, sentindo um pouco sozinho na missão, e vai rezar então no Monte Horebe. A passagem de hoje não narra esse trecho, mas a oração de Elias é então respondida com o trecho de hoje. Elias então, retomando a ideia, ele reza a Deus, pede ajuda para que mais pessoas possam ajudar na missão profética. E sabem que Elias passou quase para ser morto, por uma rainha da época. Então ele, vendo que corre perigo de morte, vendo a dificuldade de ser profeta, vendo como é difícil lidar sozinho, pede alguém para continuar a sua missão e pede então a Deus ajuda nesse momento que ele passava de uma aparente solidão na sua missão. E a resposta é essa: Deus pede a ele então que vá chamar um outro profeta, alguém que está numa atividade ainda não próxima a ser profeta, mas uma atividade rural, cuida dos bois, que é o Eliseu. E interessante que aqui o que faz Elias jogar o manto é transmitir então a missão, a força de Deus, a força que Elias recebeu, ele transmite a Eliseu. É o que nós fazemos quando rezamos uns pelos outros. Nós transmitimos a força de Deus para alguém, é entregue algo a alguém. E depois a resposta de Eliseu, como nós vimos, acontece como que um diálogo, Eliseu coloca uma condição para despedir dos seus pais, dar um beijo nos seus pais, mas depois Elias faz a ele também uma condição: mas depois que for, volte para me seguir. É para dizer a nós que devemos todos os dias ter um grande carinho aos nossos pais. É o quarto mandamento que Jesus vai falar hoje para nós no Evangelho, do que é viver esse mandamento, ligado ao amor primeiro, com o amor a Cristo e a Deus. Mas não desprezemos o amor familiar. Esse amor é a nossa primeira Nazaré, mas que deve nos impulsionar a ir à nossa missão, ao nosso chamado. Quando a vocação familiar, que hoje nós também recordamos com o Papa, o encerramento do Dia Mundial, do Encontro Mundial das Famílias,
É que a vocação da família é que leve os seus filhos, ou leve os membros da sua casa ao encontro da missão de Deus, ao chamado de Deus, ao chamado que Deus tem para cada um de nós, que pode ser o matrimônio, que pode ser a vida religiosa, que pode ser tantos outros chamados ligados a esse. A vocação profissional, quando ligada a uma vontade de Deus, também se torna ali uma resposta da qual nós somos chamados a dar. Então a família deve motivar os seus filhos, ou motivar aqueles que estão à nossa volta, na nossa casa, no nosso convívio familiar, a escolher. E a escolher aquelas vocações que possam ser um serviço. É o que faz ali exatamente o próprio Eliseu. Ele se coloca a serviço. Um serviço então que é para o bem do próximo, para o bem do serviço de Deus. Podemos sim ter um serviço que nos dê grandes resultados nessa terra, mas que também seja um serviço que tenha um sentido para Deus. Os nossos dons, os nossos serviços devem ter uma ligação a Deus. O bem profissional, ele tem uma ligação com Deus. Isto é, quando eu faço bem a minha atividade profissional, com honestidade, com o meu trabalho, com aquilo que Deus me concedeu, eu também estou dizendo a Deus que Ele me concedeu esse dom e eu bem utilizo para o meu sustento e para também lidar melhor com as pessoas, de acordo com aquilo que eu posso colaborar com os outros também. Que a nossa atividade não seja fechada só em nós, mas também para serviço do nosso próximo, ou daqueles que nós podemos colaborar. E assim também a vocação de Eliseu mostra para nós também uma forma que ele rompe, A sua atividade anterior era cuidar dos bois, cuidar do campo, e depois ele rompe, ele mata esses animais, faz a festa, ou seja, ele vive uma vocação na alegria. Esta é talvez a maneira mais clara de saber se estamos na vocação certa. Essa nossa vocação gera alegria. Nos perguntavam muitas vezes no seminário, exatamente essa pergunta vocacional que serve para todos nós. A nossa vocação tem alegria? Porque nenhuma vocação deve levar à infelicidade. Não quer dizer que não haverá cruz, não quer dizer que não haverá as provações, mas deve gerar alegria em nós. Aquela alegria de saber que estamos com Deus fazendo aquilo que também nos completa, nos realiza. A vocação também é uma realização, mesmo passando ali por aquilo que é próprio da condição humana, das nossas lutas. E a luta é também própria da vocação, tanto é que Paulo está dizendo para os Gálatas, que eles são livres em Cristo, mas livres, no entanto, para fazer uma batalha interior, a batalha entre a carne e o espírito. A carne, que são os nossos vícios, as nossas tentações, em todos os sentidos, não só no sentido afetivo ou sexual, mas em todo o sentido amplo, que nós somos tentados na carne, as nossas próprias vontades, os nossos egoísmos, as nossas tendências a fazer aquilo que talvez é mais fácil, o acomodamento. E segundo o Espírito, é viver então aquilo que Deus vai pedir a nós diariamente, viver bem o hoje, segundo o que Deus nos pede naquele momento. Segundo o Espírito, é deixar-se guiado por Deus nas situações que nós passamos. E São Paulo é tão claro dizendo a nós que às vezes fazemos coisas que não gostaríamos de fazer, para ver como é rápido a vontade da carne que está em encontrar a vontade do Espírito. Precisamos vigiar, nos conhecer, estar atentos, para não nos levarmos pela nossa vontade da carne. A carne sempre tende a manter o olhar fixo naquilo que naquele momento parece bom, que parece então satisfatório, mas não pode não ser satisfatório, porque do Espírito nos levará sempre a algo mais profundo, a uma felicidade mais com Deus, a uma felicidade que nos leva a uma conversão que nós percebemos que é necessária para nós. O Espírito leva sempre à conversão, leva um passo a mais, leva uma saída de nós, leva a ir ao encontro dos outros. Que é o que Jesus está dizendo aqui no Evangelho. Jesus vai fazer o seu caminho. No Evangelho de Lucas, o caminho para Jerusalém é mais longo que os outros. Aqui estamos no capítulo 9, e no Evangelho de Lucas, do capítulo 9 até o 19, Jesus vai fazendo o caminho para chegar a Jerusalém.
No começo do Evangelho fala exatamente: Jesus está se preparando para partir, ou seja, para a sua paixão, e vai para Jerusalém. Está só no começo da sua caminhada, mas uma caminhada preparatória para os discípulos. Nessa caminhada, em primeiro lugar, Jesus repreende toda forma de autoritarismo, de repreensão, de não acolhida. Aqui os discípulos querem ser um pouco agressivos com aqueles que não os acolhem. Jesus não assume uma condição da violência, ou da condição de dar uma resposta da forma bruta, como nós, às vezes, podemos ser acolhidos. Não respondamos com a mesma moeda. Jesus repreende toda forma de violência, não aceita as violências verbais, nem as violências, então, interiores, que dirá também as físicas, que não são aquelas que estão de acordo com a vontade de Deus, nem a vontade humana. Irmãos, irmãs, depois Jesus nos fala sobre o discipulado. 3 discípulos que querem seguir Jesus, mas ainda precisam se preparar melhor. Somos nós, estamos sempre nos preparando a seguir melhor a Jesus. Qual desses 3 discípulos somos nós? O primeiro se diz muito generoso, fala que vai seguir o Senhor em todos os lugares, aonde ele for, ele vai. Mas Jesus alerta ele que a segurança para seguir a Jesus não é a segurança humana, não é a segurança nas situações, não é a segurança no que nós pensamos, não é a segurança nas coisas, e nem no que já alcançamos, mas é um segmento que coloca a nossa disponibilidade, a itinerância, isto é, estar em movimento, a não achar que já chegamos, mas que estamos todos os dias buscando a Deus, todo dia buscando nos conhecer, todo dia buscando o nosso próximo, todo dia aprendendo a amar. Isso é o discipulado, é aquele que não se encosta, não reclina a sua cabeça nas coisas, nas situações, mas vai um pouco além, porque sabe que é o Senhor que o chama. Em segundo lugar, Jesus também chama um outro discípulo a segui-lo. Esse discípulo responde: Senhor, eu vou enterrar primeiro os meus pais. Aqui está Jesus dizendo: sim, cuide dos seus pais, mas ao mesmo tempo não esqueça da sua missão, não esqueça daquilo que Deus lhe chamou. E assim o Senhor está dizendo a eles que é necessário uma prontidão também para o serviço. Em primeiro lugar é sempre de Deus. Se amarmos a Deus, amaremos mais a nossa família. Se amarmos a Deus, amaremos mais os nossos pais e entenderemos o que passa na nossa casa. Muitas vezes ficamos fixados nas realidades familiares e querendo delas uma perfeição, um ideal, que seja igual a Maria e José, que seja igual aos santos. Pois é, Maria e José devem ter tido algumas discussões, talvez não como as nossas, mas tiveram ter combinado alguma coisa até chegar numa decisão. E assim também a vida familiar, com as suas dificuldades, que é convidada, mas colocando em primeiro lugar a Deus. Jesus não está falando aqui da fuga da família, não é fugir da nossa casa, porque se fugir da nossa casa, nós estaremos fugindo do nosso interior, fugindo de nós mesmos, fugindo do que nos formou, mas é olhar para frente, sabendo que a nossa casa vai nos levar, a nossa casa, a nossa família nos levará, se for de maneira segura, para Deus e para amá-lo e assim amar mais a nossa casa. Em último lugar, o desapego mais forte para nós: não olhar para trás. Não olhar para trás de Jesus. Esse discípulo último, ele está pensando no passado, está pensando nas culpas, no ressentimento, no que deixou de fazer. Jesus fala: não olhe para trás, senão não será digno de me seguir no reino de Deus. Não olhemos para trás, pensemos no que Deus tem para nós hoje, das possibilidades, das mudanças, das formas como nós podemos conduzir a nossa vida. Olhar para trás só se for para construir o nosso hoje com a ajuda de Deus, com a misericórdia, com a força que o Senhor nos derrama. O passado é para ser uma força maior, para lembrarmos que Deus está conosco, realizando o bem, nos convidando para seguir o seu chamado. Que assim seja.